procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero Quero tocar-te, a face eu quero ver, Senhor, te quero amar. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Senhor, te quero mais. Eu quero ouvir suas vozes, Senhor, te quero. Senhor, te Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Senhor, te quero mais. Quero ouvir tua voz. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Me empolguei um pouquinho agora fiquei até sem voz. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Amém. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém, comunhão? Graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Uma graça perceptível, uma graça que você consiga percebê-la. Uma graça que você consiga recebê-la nesta manhã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para um momento especial que nós vamos ter aqui sábado, dia 20 de setembro, um tempo de comunhão, dividindo a mesa. Eu mesmo vou preparar aqui um mocotó e eu já começo durante a semana os preparativos para sábado oferecer uma experiência muito especial, uma experiência gastronômica muito especial, mas também um ambiente para que a gente possa ter esse tempo juntos. Pode divulgar aí, Guto, por favor, o banner do mocotó. Então, é dia 20 de setembro agora. Como é que você faz para adquirir o ingresso? No aplicativo da igreja, lá embaixo tem um botãozinho chamado Eventos. Clica ali. Todos os eventos da igreja que estão ativos para inscrição vai aparecer ali. Você clica ali, por ali mesmo você já adquire seu ingresso, por ali mesmo você já efetua o pagamento. É bem simples. Então, se você não tem nosso aplicativo, vale a pena ter. Tem muita coisa boa no aplicativo, muito material de qualidade. Mas a gente está divulgando também o link. Não quero baixar, meu celular não tem espaço. Dá para adquirir o ingresso pelo link, tá bom? Se tiver alguma dificuldade com isso, me procura no final do culto que eu ajudo você, tá bom? O ingresso do mocotó é R$ 53,00 inteiro e de 9 a 11 anos paga a metade disso, tá bom? Ó, chegou aí e já foi embora. Será que já terminaram os ingressos, Guto? Né? Tá aí então. Tá bom. Agora, um outro momento importante nosso aqui é no dia 27, nós vamos ter um encontro de preparação para nós melhorarmos o nosso acolhimento às pessoas que nós recebemos. Deixa eu conversar com o mano do som ali. No ganho a gente resolve isso. Pode tirar um pouquinho do ganho aí. As pessoas que chegam numa igreja, talvez já seja até o seu caso em algum outro momento da sua vida, ou hoje mesmo, a gente chega meio desconfiado, né? O que será que vai acontecer aí? O que esse povo vai olhar para mim, vai ver um demônio, vai querer me levar para uma salinha, querer gritar comigo? Esse povo vai estar interessado no meu dinheiro, o que será que vai acontecer aí? E a gente vem com muitas resistências do coração, muitas dúvidas. Então, uma das coisas mais importantes é ser bem acolhido. Eu acredito que essa é uma das marcas da nossa igreja, né? As pessoas que vão chegando vão dizendo que uma das marcas que nós temos aqui é o acolhimento, a recepção. Mas nós podemos fazer isso mais e melhor. Então, se Deus está chamando você, está despertando o seu coração para você se juntar a nós nesse ministério de boas-vindas, tem espaço tanto para dar aquele sorriso, para dar aqueles abraços lá na frente, para quem está chegando, quanto também a preparação desse ambiente, deixar esse ambiente organizado, bonito, para que aqui a gente possa ter o melhor ambiente físico possível. Tem coisas que a gente não pode fazer. Por exemplo, a gente não pode decidir como é que Deus vai agir em cada dia, mas a gente pode decidir como é que a gente vai receber as pessoas que vão receber o agir de Deus. Então, me manda um WhatsApp, tá bom? Dizendo, quero estar junto aí nesse dia. Se você estiver nesse dia, você pode vir para ver como é que é. Deixa eu ter informações sobre como é que funciona o Ministério de Boas-Vindas, tá bom? Então vai ser no dia 27 às 3 da tarde, das 3 às 6. A gente toma um café juntos aqui e a gente vai repartindo essa visão, tá bom? Crianças, hoje eu vou pedir para vocês não correrem, porque a mesa da ceia está posta aqui, então venham com calma aqui para frente. Venham, crianças, nós queremos orar pela vida de vocês, abençoar vocês para esse tempo que vocês vão ver. Se você está nos visitando e tem filhos pequenos, de até 11 anos de idade, a gente tem um momento só para eles, certo? Um momento só para eles. Até os 7 anos de idade, acompanha uma equipe, tem umas salas ali preparadas para receber criança. Você pode acompanhar seus filhos até lá, pode olhar o ambiente, pode decidir se deixa eles lá ou não. E de 9 a 11, de 8 a 11, aqui atrás a gente tem uma sala para os juniores. Você pode trazer seu filho no colo para ficar junto aqui para receber essa oração. Você fica muito à vontade para isso, tá bom?
Tem alguma criança hoje que quer orar pedindo que Deus abençoe? Quem? Theo. Quer orar, Theo? Então vem cá. Então vamos orar. Pode falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, obrigado. E a gente, e o nosso Deus deu uma comida muito gostosa. Amém. Amém. O almoço hoje é no Rafa e na Pri. Já agradeceu a comida gostosa, né? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Crianças, Deus abençoe as suas vidas, que seja um tempo especial. Vocês podem acompanhar as equipes aí, tá bom? Nós vamos também agora, então, devolver para o Senhor os seus dízimos. Vamos consagrar ao Senhor as nossas ofertas. E se tem uma coisa que eu entendi, liderando essa comunidade, ou liderando uma comunidade de discípulos de Jesus, que não cabe ao pastor, ao líder, convencer as pessoas a contribuírem financeiramente. Isso é um papel do Espírito Santo, porque a contribuição financeira é um hábito espiritual. Não é uma negociação com Deus, não é uma compra, não é um faça isso por favor. É um hábito espiritual, como orar, como ler a palavra. Assim também é devolver os seus dízimos, ofertar com generosidade, é coisa de Deus no coração. Então eu convido você a consultar Deus sobre o que você deve fazer agora, quanto você deve contribuir agora. Deus sabe de todas as coisas, Deus é a fonte de todo recurso. Então durante a próxima canção que a gente entregar para Ele, vamos entregar também os recursos que vêm dEle e passam por nós. Você pode colocar a sua contribuição em dinheiro nos envelopes que tem aí à frente. Enquanto nós cantamos, traz até aqui, ou passa com a Eveline lá atrás para fazer sua contribuição com o cartão de crédito ou débito. Ou ainda pega o teu celular agora mesmo, usa ele para um ato de culto. E com o seu celular, acessa o aplicativo do teu banco e faz a tua contribuição. Tá bom? Então convido você a se colocar em pé e continuamos assim louvando ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tudo pode passar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã. Eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vamos cantar juntos. Tu és a direção, pode passar.
Jesus, Jesus, vamos juntos, suas vozes, Jesus, Jesus, Jesus. Cante isso. Sim, Senhor, Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que a nossa alma anseia e necessita. E nós nos colocamos à disposição do Senhor, Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és o ar que respiramos. Tu és o pão que nos alimenta. O Senhor nos dá de graça, e essa graça nos alcança todos os dias. Por isso, Pai, declaramos mais uma vez que não somos nada, nada, nada sem o Senhor. Tu és tudo que a nossa alma anseia, tudo. Que o Espírito Santo possa nos convencer nesta manhã que somente em Ti há satisfação, somente em Ti há refrigério, somente em Ti a esperança, somente em Ti, Pai. Glória a Deus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim, e Ele é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Vamos juntos. Declare isso. Eu nada sou sem Ti, E eu, e eu perdido estou sem Ti. esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito Teu Santo Espírito vivendo em mim, e esse é o meu pão, e esse é o meu pão, Tua vontade, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti, Perdido estou sem Ti. eu nada sou sem Ti.
declarar isso, suas vozes. E eu. Eu nada sou sem ti. Mais uma vez. Sim, Senhor. Sem Ti nós estamos perdidos. Mas com o Senhor nós encontramos aquela pedra preciosa, aquela dracma perdida. É em Ti. É em Ti que encontramos a vida. Obrigado por esse momento, por esse tempo, em Tua presença. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Você considera que ser uma pessoa temente a Deus é importante? Ser uma pessoa temente a Deus é importante? Alguém que tem consciência da existência de Deus, alguém que tem algum respeito por Deus e procura viver uma vida sabendo que esse Deus existe, que esse Deus sabe de todas as coisas, inclusive aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está vivendo. Será que é importante saber disso? Uma pessoa que se considera temente a Deus é uma boa pessoa, procura viver uma vida boa, né? Inclusive, é muito comum que as pessoas digam que a coisa mais importante de todas é estar bem com Deus, viver uma vida reta, uma vida honesta, não prejudicar o próximo. Mas e se eu dissesse nessa manhã que temer a Deus nesse sentido pode, na verdade, não significar muita coisa? Se eu disser para você hoje que ser uma boa pessoa, que considerar que Deus existe, considerar que viver aquilo que imagina que Deus gostaria que vivesse pode não significar nada do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista do que realmente importa, nós vamos ver o que a Bíblia nos mostra sobre um encontro dos discípulos de Jesus que estavam numa viagem missionária com uma mulher que era temente a Deus, nesse sentido, uma boa pessoa, com um excelente coração, com uma fé que comportava a ideia de que Deus existe, uma mulher que a própria Bíblia define que até aquele encontro com os discípulos de Jesus era uma pessoa temente a Deus. Nós vamos olhar então para o capítulo 16 do livro de Atos. Hoje seria o 10, mas a gente vai dar uma pulada para o 16. Hoje quem estaria ministrando aqui seria o pastor Adelson, porém ele entrou em contato aí no final da noite de ontem que o pequeno Ian está com a doença mão, pé e boca. Então, de alguma maneira também, o Adelson e a Camila estão com uma virose. Por segurança, então, e pela atenção para o Ian, eles não estão aqui. Eu estou recebendo lá em casa o Mateus e a Érica, meu filho e a minha nora. E aí eu até perguntei se eles viram alguém entrar de madrugada no quarto deles para pegar, que o notebook estava lá, né? Eles disseram que não viram nada. Então, tem um sono muito bom eles, né? Então, nas primeiras horas desse dia, na madrugada, então, essa palavra chegou aqui ao coração, só que não vai ser o capítulo 10 de Atos, a gente vai hoje para o capítulo 16, depois a gente volta para o 10, tá bom? E tem uma coisa que está no meu coração, em relação à reverência à palavra de Deus, a entender a autoridade da palavra de Deus. E eu gostaria que, diante do texto principal que nós vamos ler dessa mensagem, nós ficássemos em pé, em reverência à palavra de Deus. Então, eu vou convidar você a ficar em pé enquanto essa leitura é feita, Atos 16, capítulo 12 a 14. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade, permanecemos alguns dias.
no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada de Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Você pode se sentar. O apóstolo Paulo e os seus companheiros estavam na segunda grande viagem missionária, ali pelo ano 50 depois de Cristo, mais ou menos. E qual era o objetivo dessa viagem missionária? Era fazer discípulos, era pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, levando o amor de Deus e também consolidando o trabalho que já havia sido feito em viagens missionárias anteriores, sabendo como é que os discípulos estão, cuidando, vida na vida. E nessa segunda viagem missionária, uma das cidades então que eles chegam é Filipos. E uma prática muito comum é que os discípulos, os primeiros apóstolos na viagem, os apóstolos, na verdade, na viagem, eles chegavam e queriam ir onde as pessoas estavam. Sobretudo onde as pessoas que buscavam Deus estavam. As pessoas que estavam com o coração disposto para ter uma conexão com Deus. As pessoas que gostavam da ideia de Deus. Essas pessoas se reuniam em determinados lugares. Então, por exemplo, quando havia um determinado número de homens judeus numa determinada cidade, eles formavam ali uma sinagoga. Então, quando os apóstolos, os primeiros discípulos nessa viagem missionária chegavam nessa cidade, tem uma sinagoga que eles iam lá. Por quê? Porque eles sabiam que aquelas pessoas, mesmo que tivessem uma fé incompleta, porque eles criam ainda no poder da antiga aliança que já tinha passado, pelo menos elas estavam interessadas na ideia de Deus. Agora, onde não havia um número mínimo de homens judeus naquela cidade, era comum que o grupo de pessoas temente a Deus se reunisse à beira de rios. Era um costume, então, se reunir à beira de rios. Então, os apóstolos, os primeiros discípulos nessas viagens iam até estes lugares. Bem, vamos olhar aqui o que acontece na beira daquele rio, na cidade de Filipos. Versículo 13, que nós já lemos, só ressaltando. Assentando-nos, falamos às mulheres que haviam ali se reunido. Na beira daquele rio, eles sentaram com elas. Perceba que eles não chegaram lá para jogar nas pessoas uma verdade fria, em uma pregação impessoal. Onde é que tem pessoas que, de alguma maneira, entendem que precisam de Deus? Vamos lá, na beira do rio, nessa cidade, tem pessoas assim, agora mesmo. Então nós vamos lá, e quando eles chegam lá, eles se sentam no chão, e ali tem uma conversa. Não é um dedo apontado, mas é uma conversa. E não era apenas Paulo falando, era discípulo compartilhando o seu coração, a sua fé, porque Lucas, que está registrando isso, disse para nós: assentando-nos, falamos. Porque o compartilhar do evangelho não é para os clérigos, não é tão somente para aqueles que têm uma posição de liderança oficial, como o apóstolo Paulo tinha, é coisa de discípulo. Então, todos os discípulos que estão ali estão falando também, estão compartilhando também da sua fé no Senhor Jesus. Então, ali estão Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, conversando. O evangelho, ele acabou diminuindo sua velocidade de transmissão no mundo, quando ele passou a se tornar um discurso. Mais discurso, menos conversa. Quando ele passou a ser sinônimo de um púlpito como este aqui, que pegamos emprestado da Mulher Maravilha, que é transparente, que é invisível.
Então, a coisa foi se institucionalizando com discursos, com oratórias, e nós perdemos, a cristandade perdeu essa dimensão de que o cristianismo ele se passa com conversa. Jesus, quando estava transmitindo aos seus discípulos, estava sentado à mesa, comendo. Eles estavam conversando no caminho enquanto iam em suas jornadas. Quando o cristianismo passou a depender de um cara com microfone num púlpito falando assim, nós perdemos essência, nós perdemos poder. Que coisa linda aquilo que precisa ser resgatado, todos sentados conversando sobre Jesus, em um ambiente de igualdade, porque nós estamos falando de 2000 anos atrás, e tinham homens falando com mulheres ali, e eles não estão naquela posição de homem daquele tempo, que olharia a mulher de cima para baixo e falaria assim, mas estão todos sentados. O cristianismo é assim, o cristianismo quebra barreiras, quebra paradigmas. As mulheres, elas foram trazidas à sua condição de iguais, porque se você olhar o livro de Gênesis, vai receber a informação de que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher. E o primeiro ser humano desse homem, o primeiro ser humano desse mundo que ouve da boca de Jesus, eu sou o Messias, foi uma mulher, a mulher lá no poço em Samaria. E os primeiros discípulos, eles vêm trazendo isso. Então, eles acham as mulheres ali na beira daquele rio e se sentam com elas e conversam com elas sobre o Senhor Jesus. A melhor pregação em um púlpito da igreja não se compara à melhor conversa sobre Jesus de alguém que está disposto a ouvir e está ali, sentado naquela sala, sentado ao redor daquela mesa. Nós precisamos sim dos grandes oradores, como era o apóstolo Paulo, mas eles não podem ser a única voz. O verdadeiro e autêntico cristianismo precisa de Lucas, precisa de Timóteo, precisa de Silas, que compreendem que a missão é de todos. Missão que não se faz apenas de púlpito, mas também sentados em uma boa e numa sincera conversa. Porque a gente pode até lançar aqui sementes, mas sabe quando é que a fé é profunda? Quando a gente senta ao redor da mesa, quando a gente senta em círculo e abre a Bíblia e estuda a palavra, né? Alguém aqui está em estudo bíblico nesse momento? Levanta a mão só para eu saber. Não é ali que é profunda? Aqui a gente lança semente, mas o cultivo é ali sentado, em círculo, ao redor da mesa, ou com chimarrão, passando de mão em mão, mas é ali que a coisa profunda, é ali que a gente vive a essência. E todos podem fazer isso, sendo ou não acostumados a falar em público, porque nós sabemos, eu conheço pessoas que têm medo de falar em público. Tem pessoas que têm medo de pegar um microfone. Mas vai na casa dessa pessoa, ela com uma cuia na mão. É um baita de um orador. É um baita de um pregador, né? Dá o microfone para ela. Se perde, se trava, tudo bem, mas ela ali na casa dela, com aquele shima, que é o microfone dela, a coisa flui. Vida na vida, evangelho é mais isso e menos isso. Nós precisamos desfazer o mito de que pregar o evangelho é para poucos. E todos nós, então, cada um de nós, nos sentarmos com quem estiver disposto a ouvir sobre Jesus. E Deus já tem colocado a inquietação no coração de muitos irmãos aqui nessa igreja, e Deus está nos levando nessa direção. O Keller e a Cíntia, vez ou outra, me preocupam, pastor, o evangelho é nas casas, é vida na vida. E agora, finalmente, eu estou podendo dizer para eles, Deus está nos despertando nessa direção. É isso que Deus está fazendo com a nossa igreja. Menos microfone, mais chimarrão. Amém? Quem não gosta de chimarrão não disse amém, né? Pode ser cafezinho. Pode ser uma água com gás. Pode ser. Aquilo ali é só um detalhe, né? Não um detalhe do tipo do Fransley, que avacalha nossas tradições importantes, né? É, né?
Mas essa dimensão orgânica, mas o Fransley, ele errou com a gente já faz alguns anos, né? Mas isso vai passar, Fransley. Eu acho que mais uns 25 anos, isso ninguém vai lembrar mais aqui na igreja, né? De que eu estou lembrando isso também, porque a gente está, né? Mês Farroupilha, Semana Farroupilha aí, né? E ele chamou a nossa pilcha de fantasia. Parece que um ano depois ele ainda dizia assim, vamos lá, igreja, vamos comigo. E ninguém cantava com ele, né? Mas a igreja te perdoa. Então esse mito, ele tem que ser desfeito, essa ideia de que tem alguns iluminados, alguém com muita capacidade fazendo isso. Não, são pessoas que se dispõem a entrar na estrada da vida e chegar e compartilhar e repartir. Agora, olhando para aquela cena à beira do rio, na conversa com Paulo, Lucas, Timóteo, Silas, Lídia, suas amigas, tem uma informação muito chocante que pode passar despercebida. Olha só, versículo 14, que nós lemos, né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. O que será que tem de informação aqui? Que apesar de ser uma pessoa temente a Deus, faltava alguma coisa. Apesar de Lídia ser temente a Deus, ela ainda não tinha entendido a mensagem toda. Porque ser temente a Deus pode ser uma coisa da minha parte, da sua parte. Eu vou ser alguém temente a Deus. Eu vou viver uma vida boa. Eu vou viver uma vida honesta. Eu vou ser uma pessoa com um bom caráter. É de mim tentando oferecer algo para Deus, tentando agradar a Deus. Mas eu posso viver a melhor vida nesse mundo quando a vida nesse mundo acabar. Não é para a presença eterna de Deus que eu irei. Porque não é pelas obras. A palavra de Deus diz que ninguém é salvo por aquilo que faz. E é assim para que também ninguém primeiro, porque nada que a gente faz vai ser suficiente para pagar a dívida do pecado. Mas também, como diz Paulo aos Efésios, é para que ninguém bata na porta do céu e diga, deixe eu entrar, porque eu conquistei esse direito. Não. Salvação é pela fé. Agora, a Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, por mais que Lídia e suas amigas fossem tementes a Deus, fossem boas pessoas, isso não garantiu para elas que elas fossem salvas no dia final. Ainda havia necessidade do seu espírito ser preenchido com o Espírito Santo de Deus, porque ser temente a Deus está no caráter, está nas ações. Não está no espírito. Agora, ter um relacionamento com Deus está no espírito, que vai afetar o caráter, que vai afetar as ações, vai afetar todas as coisas. Então, Deus ama Lídia, Deus ama as pessoas, e Ele está vendo que Lídia se esforça, Lídia quer, e Lídia talvez pense que é o suficiente, e ela está tão arraigada nisso, que somente Deus pode abrir o coração dela para entender que falta alguma coisa. Pode colocar de novo o texto, Guto? Enquanto Lídia nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. É impossível para o ser humano, por mais que viva uma vida de ser temente a Deus, salvar a si próprio. O nosso coração está fechado nas nossas próprias justificativas. A gente diz quem pode morrer, quem não pode morrer, quem pode ir preso, quem não pode ir preso, quem pode ganhar e quem tem que perder. A gente está cheio das nossas convicções. Somente Deus pode chegar lá e dizer o seguinte para o nosso coração: abre que eu tenho algo para ti. E é o que acontece. É o que acontece. O Senhor abre o coração de Lídia para que ela receba aquilo que o apóstolo Paulo, os primeiros discípulos, estão ali repartindo com ela. E que mensagem é essa? A mensagem de que só Jesus Cristo salva. Que ser uma pessoa
boa não basta, que ser um cidadão de bem não compra lugar no céu, que fazer suas orações não significa que você está espiritualmente na presença de Deus falando com Ele. A mensagem clara que a Paulo, Lucas, Timóteo, Silas estão dizendo para Lídia é: você precisa crer em Jesus. Você deu passos importantes, mas você não consegue ir daqui para frente. Mas eles, ministrando no poder do Espírito Santo, estão quebrando a dureza de um bom coração. Já pensou isso? Porque às vezes a gente pensa que o coração duro é aquele coração mau. Esse cara é mau, ele é cruel, ele tem um coração duro. Não, boas pessoas têm um coração duro também, porque acham que a sua bondade é suficiente. O coração humano é duro. Mas aí eu e você, com o chimarrão, com a pipoca, com a conversa, com a caminhada, no Uber, a gente vai ministrando. E o Espírito Santo de Deus, só Ele pode, convence do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, quebra as resistências do coração. Só Jesus Cristo salva. Você pode declarar isso comigo com convicção? Só Jesus Cristo salva. Não basta ser temente a Deus e não crer no seu Filho unigênito. Não basta. Como Lídia, existem milhões de pessoas tementes a Deus no mundo todo. Boas pessoas, bons corações enrijecidos. E eu não digo enrijecidos na incapacidade de se sensibilizar com a dor do próximo, com a dor dos animais, mas enrijecido para a realidade espiritual de que precisam crer em Jesus e entregar a sua vida para Ele. Milhões de pessoas que têm a consciência da existência de Deus e querem se aproximar dEle. Talvez façam orações, talvez frequentem igrejas, talvez estejam aqui hoje, pensando que isso basta. Só que não basta. Não sou eu quem está dizendo. Jesus mandou os discípulos irem, não apenas para as pessoas que o mundo considerava as cruéis, mas também para aquelas que se achavam boas, para aquelas que também eram tementes a Deus. Estes são os que mais rejeitam Jesus. Tanto é que veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Então a missão de salvar é muito mais difícil para as boas pessoas do que para as pessoas que sabem que têm vivido uma vida torta diante de Deus. Estou falando mentalmente. Mas humanamente é impossível para mim e para você salvarmos os bons e os maus corações. É necessário que o Espírito Santo de Deus abra o coração. Mas assim, tantas pessoas acreditando que basta isso, né? Mas até que a mensagem do Evangelho de Jesus chegue no coração, porque o Espírito Santo abriu a porta, não basta. Tem pessoas que um dia confundiram conversão com mudança de endereço. Então antes eu ia no baile, agora eu vou no culto. Não, tem pessoas que vão no culto e estão tão perdidas quanto a pessoa que vai no baile. Antes eu bebia cerveja, agora eu bebo Coca Zero. Não. A conversão ela acontece aqui no coração. A mudança é lá dentro. Aí ela se exterioriza. Mas qual é a prova, a demonstração de que uma pessoa de fato teve uma conversão? Porque ela muda em corpo, alma e espírito radicalmente de uma vez por todas e não permite que uma falsa ideia de que fazer as coisas certas traz algum direito para ela. Fazer as coisas certas é obrigação, tanto é que Jesus mesmo diz que quando os discípulos fazem as coisas certas, vão chegar lá, e o que Jesus diz? Tu não fez mais do que a tua obrigação. Tu sabia que tem um texto assim? Tu não fez mais do que a tua obrigação. Eu quero ser um discípulo de Jesus que faz mais do que a minha obrigação. Eu quero ouvir servo bom e fiel.
Porque quando a gente vê que os outros fazem por nós só a obrigação, isso é suficiente? É suficiente? Eu tenho 48 anos, então a geração anterior a mim era aquela seguinte, ó, como é que é o homem? Tem comida na despensa, tem comida na mesa, tem um teto, as contas estão pagas, é isso que a família tem e não pode reclamar. Mas isso é a obrigação. Cadê o relacionamento? Às vezes é melhor comer menos e ter o relacionamento, não ter aqueles brinquedos caros e ter o relacionamento, não é? Então, muitas das coisas que a gente faz, a gente acha que elas nos dão direito. Então eu fiz isso pela Paula, agora ela tem que... Não, a verdadeira conversão em mim me faz dar para a Paula e não esperar algo em troca, porque senão eu emprestei para ela. Eu não dei. Quem é discípulo de Jesus dá, não empresta. Dá o amor. Isso que eu estou dizendo é porque é uma forma da gente pelo menos ter algum parâmetro para entender o seguinte: será que eu sou uma pessoa temente a Deus, que botou Jesus nessa equação, mas que na verdade não experimentou uma mudança de vida? Continua com isso aberto ainda, portanto, com a necessidade de ser salvo pelo Senhor. Os judeus tinham uma altíssima devoção por Deus. Eles eram zelosos em todos os critérios da religião. Mas como Deus mesmo disse em vários momentos, eles estavam longe. Com os lábios vocês me honram, mas com o coração de vocês estão longe. Tão longe que Deus chegou perto em Cristo Jesus e eles mataram o Senhor. Lembra, né? Eu repito isso de tempos em tempos aqui. Quem matou Jesus foram os tementes a Deus. Você já sabe disso, né? Quem pediu a crucificação de Cristo foram os tementes a Deus, que não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Estes, os homens da religião, os homens das orações, os homens da leitura das Escrituras, foram estes que disseram: crucifica-o. Lá no judaísmo, qual é o problema? Eles têm Deus de menos. Por quê? Porque eles não aceitam Jesus. E está escrito lá em João capítulo 5, quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Certa vez eu fazia parte de um grupo de WhatsApp e nesse grupo eu pedi para inserir o Mateus, meu filho. As pessoas do grupo não conheciam tanto o Mateus, sei lá o que passou na cabeça delas. Disse, não vamos inserir o Mateus. Eu saí do grupo. Acho que foi o único grupo que eu saí assim por tristeza. Quem não aceita o meu filho não me aceita. Quem não aceita o meu filho não me aceita. Até eu nunca mais voltei para esse grupo, já faz 3, 4 anos e não vou voltar. Por quê? Não xinguei ninguém, mas quem não aceita o meu filho não me aceita. Deus é assim. Você não quer assunto com meu filho Jesus, não tem assunto comigo, porque eu enviei meu filho nessa missão de resgate. Então, qual é o problema do judaísmo? É Deus menos, porque não tem Jesus. Agora, será que no cristianismo a gente não tem algum problema? Temos vários, quer ver? É ter Deus mais, como se isso fosse possível, né? Porque, será que basta Jesus para os cristãos? Será que basta Jesus para os cristãos? Se Jesus bastasse, por que tem tantas paredes cheias de tantas imagens? Jesus não dá conta? Jesus não acolhe? Jesus não está aberto? Jesus não ouve? Jesus não veio a esse mundo dizendo que estaria conosco até o último dos dias? Por quê? Ah, não, mas tu está falando lá do catolicismo. Não, mas e no meio evangélico que você tem que ter uma cobertura espiritual de um líder espiritual? E se você não tiver, Deus o livre. Então é Jesus mais a sua cobertura espiritual. Ah, e se você não participar de tal situação, de tal evento, então é Jesus mais aquilo. Então é Jesus mais o não sei o quê. É Jesus mais o não sei o quê. Jesus é suficiente.
E não cabe acrescentar nada em algo que já está preenchido. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A gente não aprendeu isso em física? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Onde Jesus está, você não vai conseguir colocar mais nada, a menos que você tire Jesus daí para colocar um monte de outras coisas. Agora, nem o menos e nem o mais estavam presentes naquela mensagem que Paulo estava repartindo com Lídia e suas amigas na beira daquele rio, enquanto estavam assentados ali. A mensagem pela qual eles deram a vida, sendo torturados muitas vezes por pregar, era bem simples. Nesse mesmo Atos 16, depois de ter essa conversa com Lídia, eles continuam pregando em Filipos. Só que eles vão ser presos por causa disso. E lá, para o carcereiro, eles vão pregar o evangelho, porque é isso que discípulo de Jesus faz, né? Está livre? Prega. Está preso? Prega. Está aqui? Prega. Está lá? Prega. Olha só, olha a mensagem que eles estão levando em Filipos. Atos 16. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, e toda a sua casa. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Agora, eles não foram só presos. Por favor, senhores, me acompanhem até o presídio. Tenham a bondade de entrar enquanto abrimos as portas para vocês. Não, eles foram açoitados. Eles foram jogados dentro da prisão. Eles sangraram, eles ficaram doloridos. E sabe o que eles faziam lá em Filipos à meia-noite? Aqui em Caxias tinha alguém preparando uma mensagem, mas lá em Filipos, oravam e louvavam. Aonde? Dentro do presídio. Dentro da prisão, Paulo e Silas oravam e cantavam, com sangue escorrendo, com um roxo no corpo. Lá em Filipos, pela mensagem simples e poderosa do Evangelho, eles oravam e cantavam. Pelo privilégio de saber que aquela semente que eles estão lançando é poderosa, é eterna, e que a palavra de Deus não volta vazia. E lá eles batizaram o carcereiro, batizaram a família dele. Talvez foi a primeira vigília, né? Primeira vigília em Filipos, com certeza, né? Na madrugada teve culto, na madrugada teve batismos. E essa foi a mensagem que Lídia e as suas amigas também aceitaram, mas o texto especificamente fala sobre Lídia. Ela entendeu que o Deus ao qual ela era temente queria ter um relacionamento com ela, e que isso só é possível através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então saiba, temer a Deus pode ser parte da procura, mas crer em Jesus Cristo é o fim da procura. E foi isso que aconteceu com Lídia e sua família. Olha o versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. E aqui ela já vai passar uma outra, ela se converte, né? Ela era temente a Deus, estava perdida como qualquer perdido. Ela era temente a Deus, mas ia para o inferno junto com o pior criminoso. Como assim? É porque a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não é por obras, isso é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Eu não fui o criminoso. Não se trata de crime, se trata de fé. A salvação não olha ficha corrida. A salvação não olha nada consta, a salvação olha fé. E se houve fé, vai haver mudança de vida. Porque não pode haver alguém que é salvo convivendo com a ideia de prejudicar as outras pessoas. A ideia a gente até tem. Agora a gente não pode dar espaço para isso. Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Mas perceba que Lídia já vai passar a viver uma outra dimensão da vida em Cristo, que é a comunhão.
Eles me salvaram, mas agora eu quero isso dentro da minha casa. Venham para minha casa. E ela insistiu com eles, ela constrangeu eles. Não, vocês vão ficar aqui na minha casa. E sabe o que vai acontecer na casa de Lídia? Vai começar uma igreja. Não existe na sua Bíblia uma epístola chamada Filipenses? Epístola de Paulo aos Filipenses. Anos depois, Paulo escreve uma carta para aquela igreja da cidade de Filipos. E agora, você sabe onde é que começou essa igreja? Onde que começou essa igreja? Na casa de Lídia. Quem sabe uma igreja começa na sua. Assim, minha casa é lugar de bênção, lugar de salvação, lugar de edificação, lugar que eu preciso proteger de maledicência, de fofoca, de intriga. Aquela igreja viva, alegre, né? A carta que Paulo escreve anos depois aos Filipenses é chamada Carta da Alegria. Carta da Alegria, porque lá em Filipos, meia-noite, cheio de dores e com sangue escorrendo, eles estão louvando e cantando. E eles vão para a casa de Lídia, e lá eles vão ser cuidados, mas lá também eles trarão mensagem de encorajamento. Por isso que quando ele escreve, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A casa de Lídia que passou de uma boa pessoa, de temente a Deus, a uma discípula de Cristo, ela se tornou um lugar de oração, um lugar de estudo da palavra, um lugar de encorajamento. A casa dela tem outro significado agora. Bom, Paulo e Silas foram presos, açoitados, lançados na prisão, mas chega um momento que eles são libertados. Então, quando eles são libertados, por onde é que eles vão? Quando o carcereiro abre as grades e diz: agora vocês podem ir, irmãos. Agora são irmãos, né? Carcereiro convertido, batizado. Podem ir, irmãos. Para onde é que Paulo e Silas e Timóteo e Lucas vão? Para onde que eles vão? Com essas feridas em aberto, talvez mancando, com roxos, com dores. Para onde eles vão quando eles são libertados dessa prisão? Se tem alguma desconfiança, eles vão para a casa de Lídia. Olha o versículo 40. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Vão entender isso aqui? Paulo e Silas chegam lá, lanhados, doloridos. Bate na porta de Lídia. Lídia e a sua família olham aquele pessoal que está acabado fisicamente. Como é que você acha que está o coração deles vendo aqueles que repartiram o evangelho assim? Eu imagino que a choradeira foi grande, a dor daquela visão foi muito grande. O que Paulo e Silas fazem? Você percebeu o final do versículo? O que está escrito ali? Vendo os irmãos, os animaram. Chora não, chora não. Vocês estavam lá na beira do rio, buscando Deus, sem chegar lá. Agora vocês chegaram através de Jesus Cristo. Chora lá não, chora mais não, porque era importante que a gente estivesse lá. Porque agora tem mais uma família dessa igreja de Filipos. Já tem duas famílias aqui para essa igreja. A família de Lídia e a família do carcereiro. Chora não. Está doendo, mas o evangelho não está preso. A gente corre risco de vida, mas o evangelho não está morto. Chora não. Está começando algo lindo aqui. Está começando algo novo aqui. Está começando algo para a eternidade aqui. Chora não. E é assim.
O cristianismo ele é vibrante quando a gente reconhece as nossas dores, mas a gente segue com fé. O cristianismo murcha quando, por causa das nossas dores, a gente diz: eu não posso mais, eu não consigo mais, eu preciso de um tempo. O cristianismo murcha quando cristãos murcham. O cristianismo vive quando as pessoas olham nossas dores e dizem: mas como pode seguir ministrando, pregando, servindo, adorando? O cristianismo verdadeiro é assim. Eu tenho aqui 3 encorajamentos muito rápidos para você, baseado no que aconteceu em Filipos, com Lídia, com os irmãos. O primeiro encorajamento é: dê o próximo passo no seu relacionamento com Jesus. Dê o próximo passo no seu relacionamento com Jesus. Você sabe que Deus existe, né? Imagino que sim. Legal. Não adianta nada saber disso. Porque a pessoa minimamente inteligente, ela sabe que tem que ter um Criador. Pode chamar de design inteligente, como alguns o chamam, este ser. Pode botar dentro do deísmo, do teísmo. O ateísmo é a negação disso, mas dê o próximo passo num relacionamento com Jesus, porque sem Jesus não tem Deus, sem o Filho não tem o Pai, sem Jesus não tem salvação, sem Jesus você pode viver uma vida até honesta e correta neste mundo, no entanto não terá sido suficiente. Então dá o teu próximo passo com Jesus, diz: eu recebo Jesus Cristo na minha vida, eu creio em Jesus, eu recebo aquele que Deus enviou para me resgatar. Dá o próximo passo no teu relacionamento com Deus. Isso só é possível em Cristo Jesus. Então, caminha, pede para que o Espírito Santo abra o teu coração. Espírito Santo, assim como tu abriu o coração de Lídia, que achava que era uma boa pessoa e que isso bastava, toca no meu coração. Agora, talvez você pense assim: não, pastor, tu não entendeu a minha história. Eu não sou como Lídia, uma boa pessoa, eu sou mais como carcereiro, eu sou mais como os caras que açoitaram Paulo, eu sou mais como o carcereiro que jogou eles lá dentro daquela prisão. Teve salvação para o carcereiro também. Teve salvação para a boa Lídia e para o mau carcereiro, porque a salvação é para todos. Deus faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos, faz sua chuva cair sobre justos e injustos. A salvação é para todos, é um novo a partir de agora. Segundo, encontre as oportunidades para apresentar Jesus para a pessoa. Você já deu esse passo, já crê em Jesus? Não seja um cristão estéril. Encontre as oportunidades para apresentar Jesus para as pessoas. Domingo o Christian estava aqui nesse culto da manhã aqui. Nos despedimos de manhã, de noite está o Cris de novo aqui. Com quantas pessoas, Cris? Com 4 pessoas. Ele já ouviu a palavra de manhã, já tinha louvado de manhã, mas na tarde de domingo ele encontrou oportunidade de lançar semente no coração de amigos. Um dos amigos no qual já estou conversando com ele, Cris, porque preencheu o cartão. É disso que se trata. É não viver uma vida para si, mas é viver uma vida de repartir, uma vida de lançar sementes. Paulo e os irmãos foram ao rio porque sabiam que lá tinham pessoas que de alguma maneira buscavam Deus. Então olha ao teu redor, onde é que estão as oportunidades? Como é que as pessoas estão? As pessoas podem não buscar tanto Deus, mas elas buscam respostas para a vida, elas buscam o sentido da vida. Você sabe que o sentido da vida é a vida em Cristo. Ah, mas e se eu encontrar essa oportunidade no coração da pessoa, ela vai me fazer um monte de perguntas, eu não sei responder. Você sabe como é que era a sua vida antes de encontrar Jesus? Você sabe como é que Jesus encontrou você? Você sabe como é que é a sua nova vida em Cristo? É disso que ela precisa saber.
Ah, eu quero saber mais, não sei o que, não sei o que. Bah, lá na comunidade que eu frequento tem uma escola bíblica, em que respostas são dadas a várias questões, e vai estudando a Bíblia, e vai entendendo, e vai aprendendo. Terceiro e último, faça da sua casa um lugar de fé, de comunhão e de encorajamento. Comece convidando seu pastor para o almoço hoje. Seu pastor está cansado. Faça da sua casa um lugar de fé, de comunhão e encorajamento. Comece a limpar a tua casa, não do olho gordo, do mal olhado, da inveja. É limpar a tua casa da fofoca, da maledicência, da intriga, das palavras sem amor, das discussões, dos xingamentos. Limpa a tua casa disso. Cria lá o ambiente espiritual, emocional, de acolhida. Consagra o teu lar para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, minha casa será casa de salvação. É aqui que eu vou ver meus filhos te receberem. É aqui que eu vou ver meu marido te receber, minha esposa te receber. Aqui nessa casa, as pessoas que entrarem aqui vão sentir algo. Eu e a Paula, a gente ora por isso, né? Às vezes, por um tempo a gente fez uma oração muito específica, que é a seguinte: que a nossa casa seja um lugar de paz. Tu acredita que as pessoas chegavam na nossa casa, sentavam no sofá e começavam a dormir? Estou falando. Não uma pessoa. As pessoas chegavam e sentavam na nossa sala assim, e as pessoas, parece que eu estou em casa. Começava assim, que sono. E ânimo, Senhor, também. Que a nossa casa seja um lugar de paz e ânimo, alegria, disposição, mas que seja um lugar de salvação. Consagra a tua casa, faz questão que as pessoas estejam lá. Lídia constrangeu eles a entrarem na sua casa, e lá começou a história de salvação de Filipos, a partir da igreja que está começando ali. Consagra o teu lar para o Senhor Jesus, consagra a tua casa, consagra os teus móveis, consagra tudo que está lá para a glória de Deus. É pequeno, não tem problema. Jesus nunca procurou os grandes lugares, ele procurou onde as pessoas estavam. Ele ministrou num lugar que não tinha nem mais onde gente entrar e sentar. O pessoal fez um buraco no teto e entrou por cima. Espaço, conforto nunca foi a questão é coração. Coração. Abre a tua casa. Igreja, ano que vem a gente vai falar disso de um jeito mais específico, mas já começa agora, consagrando a tua casa, que a tua casa seja uma casa em que a glória de Deus reflita, amém? Que a tua casa seja um lugar que pessoas vão conhecer e crer e se entregar ao Senhor Jesus, amém? Que a tua casa vai ser uma casa onde as pessoas vão amadurecer na fé, elas vão crescer, elas serão edificadas, amém? Do tamanho que ela é. Começa com aí, mas como eu já estou vendo o que vai acontecer lá na frente, eu já estou pedindo, Senhor, uma casa maior. Irmãos, eu não tenho falsa humildade nem nada, mas é o seguinte, eu sei que eu não preciso de coisas que estão além. Por exemplo, se Deus me desse uma Hilux hoje, eu venderia ela, porque eu não preciso. Eu não preciso de um carro daquele valor, mas se Deus tocar no teu coração, eu te dá, mas eu não preciso. Não, de verdade, se eu ganhasse, eu venderia isso, compraria um carro intermediário entre o que eu tenho agora e não sei, mas e quando eu pensar em morar em tal lugar, em tal casa, eu não almejo isso, não quero, não preciso, mas agora com o que Deus está colocando no nosso coração, eu disse, Senhor, eu quero uma sala maior, porque eu já estou vendo o que o Senhor vai fazer na minha casa. Eu já estou vendo muita salvação na minha casa, muita edificação na minha casa. Então eu quero sim uma casa maior. Eu até brinquei semana passada, né? Deus já não está levantando corretores aqui, né? Tinha o Felipe Silva, aí a Larissa, agora a Ana, tem mais corretores aí? A Sabrina, Deus já está mandando os corretores, né? Para nos ajudar. Mas você não deve esperar ter a casa dos sonhos para viver os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus é para você hoje, com o que Ele já deu para você, amém?
em nome do Senhor Jesus. Pai, tua palavra foi ministrada aqui. Obrigado porque aquilo que o Senhor fez lá em Filipos, o Senhor fez em Caxias do Sul e continua fazendo. O Senhor continua abrindo os olhos, curando a cegueira espiritual de pensarmos que por nós mesmos, por procurarmos fazer as coisas certas ou dos melhores jeitos, ou mesmo por acharmos que já fizemos tanta coisa errada que não temos jeito, mas o Espírito Santo nos mostra que não há caso perdido para Jesus, que pelo Evangelho pode haver uma verdadeira transformação. Então eu peço que essa palavra tenha salvado, esteja salvando, ainda vá salvar pessoas em nome de Jesus. Eu quero pedir que esta palavra edifique a tua igreja, tu enraize isso nos nossos corações e que isso realmente nos leve a transmitir o Evangelho e que as nossas casas sejam casa da igreja do Senhor Jesus, que lá seja a igreja do Senhor Jesus também, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero chamar os pastores a vir aqui à frente para servirmos a igreja, as esposas também, por favor, que podem, nos deem esse privilégio. Paulo, tu vem comigo? Dois aqui. Franzi, tu fica do lado do... Não, tu vai cantar, né? Marcos, fica com o Josi aqui, servindo. Tem bastante pessoas hoje, então, para a glória de Deus, a gente quer ter esse privilégio de servir você. Então, enquanto essa música será cantada, né, em louvor e adoração, eu quero convidar você a vir aqui pelos corredores centrais, para pegar do pão, do cálice, voltar pelos corredores laterais e esperar para nós celebrarmos juntos este momento, certo? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção. Sempre há de existir novo amanhã.
Ser temente a Deus não basta, mas era o máximo que nós poderíamos ser, até que Deus enviasse dos céus o seu próprio Filho para abrir um caminho. A ceia do Senhor nos lembra o quanto custou por amor ao Senhor abrir este caminho. Custou a sua vida. Custou Ele ter entregue o seu corpo por nós, representado neste pão, e ser crucificado. Nós temos aqui o cálice que representa o sangue do Senhor Jesus vertido. Quando Paulo escreveu, anos depois, aos Filipenses, a igreja da cidade de Filipos, ele disse: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, se alegrem. Ele estava ecoando o que o Senhor Jesus Cristo havia dito antes: eu tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e para que a alegria de vocês seja completa. Então nós olhamos o sangue e o corpo de Cristo partido por nós e não nos entristecemos, porque o Senhor continua dizendo: alegrem-se, alegrem-se. Fiz isso por você, por amor. Deixei isso encher a tua vida, transbordar e continuar repercutindo a partir de você. Então, para a honra e glória desse Senhor Jesus, que nos transformou de no máximo tementes a Deus, ao que realmente podemos ser em Cristo Jesus, filhos de Deus, discípulos de Cristo, santuários do Espírito Santo, com reverência, com alegria, nós comemos do pão e bebemos do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu me rendo aos pode se assentar. Quando nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, eu penso que Deus nunca desperdiça esse coração. E tem uma coisa que eu aprendi. Às vezes, tem coisa que a gente ouve quando está aqui, nesse ambiente. Tem coisas que a gente ouve de Deus quando a gente está fazendo uma corrida, uma caminhada. Tem coisas, vamos pegar o que Paulo fazia, tem coisas que tem pessoas que ouviam lá numa sinagoga, mas tem coisas que Deus só falava lá na beira do rio, ou só na beira do rio era entendido. Pessoas que estão dispostas a ouvir Deus, vão onde for para ouvir Deus falar.
E o que eu disse para vocês que eu aprendi é o seguinte: tem coisas que, por mais que eu estivesse em culto aqui normal, o meu coração não estaria sintonizado de um jeito que eu ouviria Deus. Não é que Deus não está falando, mas o meu coração não estava sintonizado. Eu vou a muito congresso, a muito conferência, e Deus fala comigo muito nesses lugares, nesses momentos. Mas tem coisa que Deus não fala, ou melhor dizendo, tem coisa que eu não entendo Deus falando nas conferências e tal. Uma vez eu participei de um top legendários, e eu ouvi de Deus coisas que eu só conseguiria entender lá. Não é que Deus já não estivesse falando aquilo, mas a gente está naquele lugar e sintoniza. E a gente ouve e a gente entende. E então, numa região central do Rio Grande do Sul, quando eu começo a falar, o Rômulo começa a tremer, porque o que acontece lá fica lá, né? Mas eu começo a falar, o Rômulo acha que eu vou falar demais. Em relação ao que acontece lá, fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo, fica tranquilo. Então eu quero encorajar cada homem desta igreja a considerar a possibilidade. Isso não tem que ser, mas pode ser. Como pastor da igreja, eu quis participar. E fui de coração aberto? Não, fui de coração fechado. Mas quando a gente em algum momento dá uma abertura para Deus, aí Deus pega e faz. E foi um divisor de águas na minha vida. Eu não estou aqui com o meu fardamento porque eu não quero identificar a nossa igreja com o Movimento Legendários. O Movimento Legendários é uma coisa, a igreja é outra coisa. Mas eu quero dar o meu testemunho dizendo que coisas muito especiais aconteceram na minha vida, que repercutiram muito positivamente no meu casamento, a partir daquilo que Deus falou comigo na montanha. Então fica um encorajamento para vocês. E a partir desse momento, quero chamar o Rômulo, que é o nosso pastor de homens aqui na comunhão, e também um dos líderes do Movimento Legendários aqui no Rio Grande do Sul, porque nós vamos celebrar um momento muito especial na vida de alguns homens que se dispuseram a subir a montanha e então receberam de Deus o que eles entenderam que Deus falava por estarem lá. Amém. Legendários, aproximem-se, por favor. Legendários mais antigos, legendários mais novos. Aproximem-se. Meus irmãos, eu sei que muitas notícias têm circulado, muita coisa tem sido dita e muita gente acredita que Legendários é coisa de coach, que é um desafio de superação física, que é uma simulação de guerra. Enfim, muita coisa tem sido dita sem conhecer. O Davi dividiu aqui com a gente parte do testemunho dele. E uma coisa que eu posso garantir a vocês, Legendários ele não é uma igreja, Legendários ele não é um ministério, Legendários é um movimento sobre Jesus e sobre sua palavra, onde em 72 horas nós vivemos um desafio extremo de caráter, apontando nossas vidas para Jesus. Há pouco conversava com o Daniel aqui, e é engraçado porque muitas vezes quando a gente vai, a gente é durão, né? A gente não dá o braço a torcer, e aí de repente você passa 72 horas chorando como uma criança, entendendo o quanto nós estamos longe de Jesus, o quanto a nossa responsabilidade como pai, como marido, como sacerdote dos nossos lares, ela está longe de Jesus, longe daquilo que nós fomos projetados para ser, imagem e semelhança de Jesus de Nazaré, sacerdote dos nossos lares. A gente já está com o horário avançado, então isso vai ser bem rápido, mas nesse momento nós queremos honrar a vida desses homens aqui e dizer para vocês, comunhão,
esses homens estão aparecendo próximo a nós com famílias, pessoas que precisam ser acolhidas, amadas, porque foi só o começo, aquelas 72 horas, né? Então, nesse momento, nós vamos honrar esses irmãos. Daniel, então, nesse momento, em sinal de amor, Tomazoni? Em sinal de amor, honra e unidade, a partir de agora, você é o legendário 150.923. Seja bem-vindo à manada. Maurício, como demonstração de amor, honra e unidade, você passa a se tornar o legendário 150.892. Seja bem-vindo. Tem dois Daniéis, então tem o Tomazoni e tem o Silva, e eles ficaram juntos lá para completar, né? Daniel Silva, como demonstração de amor, de honra e de unidade, a partir desse momento, você é o legendário 150.926. Esse número, gente, ele não representa hierarquia, não representa nada. O foco desse número é mostrar que esses homens, através de Jesus, eles recebem uma nova identidade. E essa identidade, ela não está no número, ela está em Jesus. O número é apenas um símbolo. De forma muito breve mesmo, deixa eu chegar aqui no meio. O que foi a tua experiência com Jesus nessas 72 horas? Pessoal, para não consumir muito tempo aqui também, o meu testemunho seria longo. Muitas pessoas que estão aqui me conhecem há muito tempo e sabem que eu fui um caso praticamente perdido. O que é a montanha e o que é o movimento? Justamente os legendários são um movimento de transformação. E um dos itens que faz parte do lema dos legendários é o porquê nós estamos aqui, para fazer história. E o que quer dizer isso? Trata-se de um propósito de causar impacto e influência, não só nas nossas vidas e das nossas famílias, mas da sociedade como um todo, independente de cultura, crença ou religião. Quem não foi, vá. Homens que estão aqui precisam ir, para passar por muitas coisas, mudança de caráter, relembrar alguns conceitos, algumas coisas que existem em nós, alguns princípios, e que no dia a dia nós esquecemos deles. Então vá. Você vai ser transformado e vai transformar a vida da sua família e de outras pessoas. Amém. Quando nós vamos para esse desafio, todo mundo acha que vai, em algum momento, ter um confronto. Eu não sei porquê, mas tem muita gente que acha que vai sair no braço comigo. Até hoje eu não entendo o porquê disso. Mas nós entendemos a verdadeira forma de lutar. Então, nesse momento, legendários, vamos lutar. Amém? Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome do Senhor Jesus. Bênçãos!